muita emoção desde a prece. A gente sentiu uma presença maravilhosa ao nosso lado e ali já deu trabalho segurar as emoções. E durante a peça toda eu me emocionei muito porque eu convivi bem com a Dona Irene, né? Eu tive essa satisfação de tê-la ao meu lado, e minha esposa também trabalhou muito com ela, então essa proximidade, a gente resgata algumas das coisas, algumas das histórias dela. Foi muito emocionante. Eu acho que a gente começa com a emoção de adaptar o livro. Porque quando eu recebi o livro para adaptar, inicialmente eu não queria fazer esse trabalho porque era uma interferência numa obra já feita pela Regina e que eu achava assim, gente, onde é que eu vou, né, me costurar no texto da Regina? Memórias de um tempo e histórias de minha mãe que ninguém contou trazem no seu núcleo a história, a saga da mediunidade na Terra. Mas ficou muito claro no próprio livro que aquela história ela se inseria no lugar que está na peça. Era o começo da história que não estava no outro livro. E aí o contato com o livro já vai trazendo toda essa energia, né, que a gente tem aqui no palco, né? Então você lê aquela história e é impossível você não se emocionar com uma pessoa que, como você, passou por algum tipo de processo mediúnico que não foi entendido, incompreendido, né? No caso dela, uma coisa muito difícil, no caso da Sinhá. Minha mãe estava aqui sentada, eu não sou médium, mas eu senti que ela estava aqui ao meu lado, na primeira fileira. A mensagem que a Dona Irene, o que o teatro nos deixou, é que a mediunidade não dói. Ela já fez esse avanço dentro da humanidade. Eu sonho com muita coisa, vejo vultos, sonho coisas. E essa peça me ajudou a entender melhor, e entender um pouco e não sentir tanto medo, não sentir medo. Você sentiu? Emoção e muito amor por tudo que eles fizeram, né? Plantaram, deixaram plantado aqui na comunhão, e tudo que eles realizaram durante a vida inteira, né? Que é a caridade, o amor ao próximo. Então isso aí foi muito assim, fora o pessoal do palco, que traduziu exemplar toda a história da minha avó, da minha mãe, da mediunidade, de si, da loucura, que quem não tinha o conhecimento na época era taxado como louco. Então veio a doutrina para esclarecer completamente toda essa história, tirar esse tabu. O maior sonho dela, eu tenho certeza, ela estando ali em cima, era que todo mundo conhecesse a verdadeira história da mãe dela, porque foi um sofrimento muito grande, e ela falava isso pra gente, de ser, tanto que ela não gostava da palavra louca. Por quê? Porque ela lembrava que a mãe dela foi taxada de louca, sendo que a mãe naquela época só tinha mediunidade, via os espíritos. Mas hoje foi muito especial. Naquele momento que eu me dirigi ao centro do palco, e que não era mais Dom Inácio, era o próprio Arthur, mas eu não sei mais nem quem era, porque que eu vi a família da Dona Irene aqui na frente, eu realmente me emocionei profundamente. Eu fiquei muito emocionada. Então foi assim, antes de começar a peça, eu já senti toda aquela emoção, sabe, da presença dela. Uma história fantástica de uma personagem que auxiliou tantos corações. Quantos corações foram resgatados? Eu digo mais a você, durante o trabalho de hoje, quanta gente foi ajudada, desencarnada e encarnados, né? Com certeza foram muitos auxílios que a espiritualidade se utilizou nesse momento em que a espiritualidade toda se reúne, onde os corações estão abertos para receber uma notícia do bem. Eu conheci a Dona Irene, ela me ajudou num momento muito difícil da minha vida, difícil, eu me emociono. Que hoje, essa divulgação de vocês da verdadeira história da mãe, para ela, assim, ela deve estar sorrindo lá no céu. E é uma história linda, eu não conhecia a história dela, eu conheci já com com o esposo dela, né, Mário Carvalho, mas não a história da família dela, da mãe dela. E é muito emocionante, assim, muito triste. E ver principalmente a forma como se tratava a pessoa com problema psiquiátrico, que na verdade se confunde com as questões da mediunidade não educada,
que provocam essas coisas, né? No palco, aqui junto com os meninos, eu acho que a gente teve uma experiência muito rica na construção dos evangelhos. Cada ensaio, a gente fazia um evangelho e podia sentir que essa egrégora da arte contribuindo para a nossa performance, mas muito mais para a compreensão da profundidade dessa história, que essa história é sobre médium e mediunidade. Bem, porque a história de Dona Irene, ela é lindíssima, ela faz com que as pessoas possam se motivar a superar as suas limitações, as suas dificuldades e continuar vencendo, né? Nós estamos aqui para aprender, somos aprendizes. Quando a peça começou, realmente eu fiquei assim, muito emocionada, porque vocês conseguiram retratar de uma maneira assim, fiel a trajetória da vida dela, da família dela, né? Da nossa família, entendeu? Muita emoção. Falar de Dona Irene é sempre emoção. A Dona Sinhá estava indo para o hospício, ela não sairia mais. Então eu quis passar toda a intensidade da cena, né? Eu quis passar por meio da enfermeira aquela intensidade dela estar com uma pessoa extremamente dura. Você agora pertence ao demônio. E a mim também. Né? Assim, então, a gargalhada, tudo isso, eu quis passar isso, sabe? Eu quis passar essa intensidade. Então, a enfermeira, ela foi mais desafiadora, assim. Tá de parabéns, viu? A Germana, vocês todos, né? E o resto foi a alegria de poder fazer e realizar, né? Então, quando a gente está num projeto que as pessoas se comprometem, que elas assumem, que elas se doam, que elas entregam coragem num momento tão difícil, e todo mundo na confiança de que vai sair, e a coisa acontece. Então a gente fica muito feliz e entende que a doação do ator é algo novo. Foi uma surpresa, ao mesmo tempo antes de começar eu fiquei bem nervoso, mas depois eu acalmei. E estar com as pessoas em volta foi algo, assim, inimaginável, não tem como descrever, pelo menos para mim. Vem para acrescentar, vem para trazer novas experiências, né? E isso, poder transmitir isso para as outras pessoas, poder repassar isso através dessa interpretação que foi colocada aqui, isso é enriquecedor. Acho que essa é a palavra certa, enriquecedor. É uma história que tem casamento, é uma história que tem filho, mas é médium e mediunidade. É disso que a gente está falando. Quantas almas, como as da mãe de Dona Irene, a senhora Sinhá, padeceram em sanatórios, em todos os tempos, em todos os países, trancafiadas pelo medo e pela ignorância daqueles que não compreendiam e achavam ser o maligno, o que simplesmente era a comunicação dos espíritos entre dois mundos. E isso emociona muito, porque quando você é médium, você se identifica, né? Afinal, essa peça vem nos ensinar que a mediunidade não é loucura, né? A mediunidade, além de não ser loucura, é muito mais natural nas nossas vidas do que é tratada, né? Muitas pessoas sensacionalizam ou sentem medo, quando na verdade é uma coisa muito natural, que vem nos educar na disciplina, no estudo, na conduta, e vem nos dar a oportunidade de servir a Deus, porque é por meio da mediunidade que a gente resgata, que a gente consola e que a gente salva. Vamos estruturando a diretoria de arte, isso por entendermos que a arte ela tem um papel fundamental de agregar todos os valores. Ela agrega os valores do conhecimento, ela agrega os valores da música, da própria arte em si, e nisso ela coloca a doutrina espírita e toca todos os corações. Então é um instrumento de evangelização, é um instrumento de educação da própria mediunidade, é um grande difusor dessa doutrina maravilhosa. O teatro é onde nós interpretamos personalidades, emoções que não fazem parte da nossa realidade individual como ator, mas que representam as verdades vividas por uma série de personalidades, de pessoas, de histórias. E começaram a aparecer espíritos em sofrimento. E eles me pediam ajuda.
Eles vinham atrás de mim e eu os negava. E eles queriam me abraçar, Mário, e eu negava, eu não queria. Eis que aparece diante de mim o seu Elias Garcia. O seu Elias Garcia? Não é aquele fazendeiro que você previu suicídio quando era criança? Ele mesmo, Mário. Olhava para mim como quem me pedia ajuda. Então, quando a gente representa essas personalidades, essas experiências, nós estamos divulgando a verdade da vida, né? E promovendo a oportunidade das pessoas refletirem determinadas situações sem precisar vivenciar essas situações. E elas não só refletem, elas sentem, elas se emocionam. Elas sentem a raiva junto com o ator, elas sentem a vontade de chorar junto com o ator, a alegria junto com o ator. Então, tem um processo no espectador de transformação durante a apresentação teatral, porque ele vive aquela emoção que está aqui, né, na frente dele. Então, claro, com certeza, é um processo extremamente educativo. Que foi tudo tão bonito, tão assim, organizado, uma coisa assim, tão que a gente não sentiu o tempo passar. Eu acho que quando estava terminando, eu achava que ainda tinha mais. E estava querendo mais. Porque a história da Irene, a história comovente, história que foi tão bem representada, tão bem feito. E os artistas, nem se fala, né? A minha filha, então... Quantas vezes eu levantei, virei que estava chorando no quarto, gritando, eu abraçava e pedia, ela pedia, Antônia, para esses cavalos, para com essa gritaria, e eu não podia fazer nada. Eu só abraçava e rezava e pedia, Senhor, dê paz para Irene. Eu queria que ela levasse a boneca. Eu tô tentando abraçar você, mas acho que eu consigo. Dona Saturnina. Ai, meu Deus. É uma tristeza nós duas, só sobrou nós duas, né, minha filha? Só. E para nós, vamos? Eu sou suspeito, porque eu pai babão. Eu fiquei assim, ai, meu filho, não sei o que, a vontade de pular lá, eu sou o pai. É meu filho que tá lá. Foi muito bom. Mediunidade da Dona Irene, que muitas pessoas ainda, hoje em dia, sofrem com isso, e no passado também sofreram, por causa que eram consideradas loucas por ter visão e tal. Irene, não conte pra mais ninguém dessas visões. Já tá todo mundo pensando que você tá ficando doida. E a vovó fica falando que você tá endemoniada. Pois é, Miro, por isso que eu sofro tanto. Porque, de alguma maneira, esse trabalho é um trabalho que queria trazer essa resposta, essa entrega, esse presente para essa família que, de alguma maneira, também sofreu um pouco, né? Tudo isso. De um jeito diferente, mas também teve que fazer a sua doação e o seu sacrifício. Então, eu fiquei muito emocionado com isso. Achei muito emocionante esse encontro, porque eu não esperava também. Então, assim, foi uma honra, de verdade mesmo. Eu chorei aqui alguma hora e a pessoa percebia a Irene, eu recebi o Mário, falei, gente, tá emocionando. Foi uma honra. No momento que eu estava ali atrás, a principal emoção que eu tive foi de sofrimento, que eu não tinha tido ainda, porque eu representei um papel que foi um pouco difícil. Eu tinha feito ele antes no ensaio, mas quando eu fui fazer, inclusive com a Catarina meio que de última hora, que ela entrou complementando, eu tive essa sensação de sofrimento e ao mesmo tempo seguida de uma espécie de alívio, porque como se fazia um espírito sofredor, parece que depois daquele sofrimento veio o alívio, sabe? Eu estava bastante emocionada, eu achei que foi uma história linda, sofrida e que graças a Deus no final ela teve uma vida mais gratificante, né? E pôde realmente usar os dons que ela tem, né? Porque
Deve ser muito difícil você ser torturada daquele jeito com um dom maravilhoso desse, né? Eu fiquei bem emocionada, eu amei a peça, achei linda. Eu ainda estou emocionada, não só com ele apresentando, mas com a história também, que a gente fica, né, emocionada desde o começo, principalmente a parte que os filhos são tirados dela, é uma parte que faz com que a gente até chore. A gente frequenta a casa, vê, ouve falar, mas não tinha nem um décimo de ideia do quem era a Dona Irene. Realmente é uma história assim que tem que ser contada e recontada várias vezes. Ela foi uma mulher incrível, eu não sei nem o que dizer. A Dona Irene, ela tomou escolhas muito difíceis para mim, sabe? Na vida dela teve escolhas muito difíceis que ela fez, e ela fez como uma mulher incrível, ela fez de forma exemplar, entendeu? Eu gostei bastante, é como uma família bem grande para mim. Mas os bastidores, a questão de traz alguma coisa para o cenário, volta, é emocionante, assim, é cansativo, mas muito gratificante. E ao mesmo tempo que a gente ficava ali, atrás das cortinas ali, a gente chorou, riu, sabe, porque é um trabalho muito de equipe, assim, de ajudar, e uma coisa muito bonita, a questão também de a gente fazer o evangelho antes, fazer uma oração, na hora que termina a prece de agradecimento e a energia em torno disso. Final. E quando eu comecei a falar o texto final, eu senti que a minha voz estava embargada mesmo, ela estava emocionada, e foi muito bom. Eu conheci a Dona Irene em 88, quando eu comecei na comunhão. Eu fui médium do grupo de cura dela, que era aqui atrás, Dias das Cruz. Ficamos durante uns 5 anos, eu e Germana, no grupo, até eu deixar a comunhão. Mas, assim, admirava muito demais a Dona Irene, a vidência, a capacidade dela de se aconchegar, de aconchegar as pessoas, se aproximar, de acarinhar. Enfim, ela e o seu Mário, que eu também conheci, foram 2 desbravadores da arte de amar o próximo. É muito bonito. Então, hoje eu fico encantado com meu filho, porque ele representa algo que para mim é verdade, amar o próximo. Não foi fácil. Foi difícil mesmo, porque um tempo muito pequeno, com um volume de trabalho muito grande. Então, foi bastante estressante. Essa que é a verdade, tá? Mas teve um final feliz. Eu fiquei muito contente com o resultado, sabe? Tanto da peça quanto da parte da estrutura, da administrativa, documental, tudo. Então, foi um final feliz. E eu estou contente, tá? Pela primeira vez, o processo que eu fiz, e cheguei ao ponto que eu gostaria de ter chegado, e cheguei lá. Então, eu tô contente. Nossa, a emoção de hoje, antes de entrar no palco, todas as Irenes estavam sentindo uma energia, mas uma energia de vida, de viver, assim, sabe? Que fazia a gente chorar, que a gente não conseguia lidar com essa energia tão grande que a gente estava sentindo, né? Antes da peça. E aí a gente teve que se concentrar para pegar toda essa energia de vida, né? Que a gente estava sentindo. Não, a gente morta, Irene. É normal ver gente morta, Irene. Pensa bem, Irene. Se eles falam que morreram, você os viu morrer. Então a gente morta. Meu Deus, eu realmente vejo gente morta. Eu sou estranha. Visões de gente morta é coisa estranha e esquisita. Então eu sou estranha mesmo. Eu sou estranha. Mas tudo bem. É só você não contar pra ninguém que você tem visões, Irene. Eu tenho visões. Irene. E canalizar na atuação, no teatro, porque senão a gente ia chorar do início ao fim. Eu, inclusive, me fiz uma meia-culpa há pouco tempo, porque eu conhecia parcialmente a história dela, apesar de eu ser membro dessa casa há algum tempo, mas nunca tinha tido um contato tão profundo, e fiquei tão emocionado e assim, com uma sensação de certa culpa, porque uma pessoa com uma vida como a dela, criar uma obra como essa, e a gente está aqui dentro da casa, a gente deveria ter um cuidado maior, né? Mas eu me senti tão emocionado de ver o meu filho aqui fazendo, né? E sei que ela, de certa forma, estava aqui também, né?
achei lindo, lindo, lindo. E agora com mais motivação ainda para trabalhar nessa casa. É muito emocionante a mensagem que foi passada, não só em termos dos filhos, mas a mensagem também como médium, né? Isso eu também me emocionei porque eu senti algumas coisinhas que já aconteceu comigo e isso me refletiu também a pensar. Foi uma peça muito bonita, né? E foi muito interessante passar todo esse tempo acompanhando, porque assim, eu faço ginástica, né? E eu nunca tive uma preparação assim grande dessa forma, de acompanhar desde o começo, e figurino de todo mundo, e passagem de som, de iluminação. Eu achei que foi muito diferente, muito inovador assim pra mim. Eu achei muito legal. Eu fiquei bem feliz de poder estar na peça. Ter conseguido falar no meio de tanta gente, porque eu sempre fui meio insegura na questão disso, e ter aprendido a história de uma mulher super forte. Principalmente a questão da superação, né? Não só da história, né, da Sinhá, da Dona Irene, mas do próprio elenco, né? Todo mundo participando. Foi assim, muito emocionante participar antes, durante e agora também depois, né? Fazer essa cena, né, que o Eduardo está falando, que tem a aparição, né, do suicida que a Dona Irene viu, né, quando era criança, que iria acontecer. Essa cena também mexeu bastante comigo, que eu fui chamada assim também na última hora. É uma forma de passar uma mensagem de uma forma descontraída. Algumas pessoas não pegam bem aquela coisa da teoria. A gente já ouviu algumas vezes, cara, teoria maçante, e participar dos... Eu já ouvi até alguns jovens nisso. Então eles vêm aqui, eles recebem um conhecimento de uma forma divertida, alegre, descontraída. Isso é maravilhoso. No início foi muito puxado, eu nunca imaginei que eu ia decorar uma folha A4 de texto e nesse intercâmbio, trocando palavra o tempo todo, assim, eu achei bem complexo. Pensei até em desistir, pelo grau de dificuldade, que a gente tinha muito texto para decorar, né? Mas aí com persistência, com o apoio da equipe, a gente foi se esforçando e tirando tempo e treinando e repetindo. Pegamos as técnicas de teatro na equipe também, com o Roberto, e aí a gente conseguiu aplicar. E vencemos essa batalha, porque só quem viveu e quem observou mesmo que sabe. No teatro a gente consegue transmitir mensagens edificantes ao público e a nós mesmos que estamos atuando. A gente aprende demais. Neste caso da peça da Dona Irene, a gente recebeu muitas mensagens bonitas sobre o espiritismo, sobre a mediunidade. E claro, a gente aprendeu. O tempo todo a gente aprende. Dona Irene deixou a história de não temer. Ela mesmo insegura, ela era humana, insegura, não entendia o que ela via, o que ela sentia. Ela foi atrás, entendeu? Mesmo que ela em um certo momento estivesse cambaleando sobre isso, ela fez escolhas, ela foi decidida. Eu acho que traz de uma forma, de uma linguagem que todo mundo consegue entender, de vivenciar, de sentir aquela energia, aquela emoção. Foi isso que trouxe, assim, que eu senti hoje. Apesar de já ter assistido os ensaios, mas hoje assim, a emoção toma conta. Que a gente nunca pode desistir nas dificuldades. Que sempre há um caminho, uma verdade a seguir. E a gente é um instrumento mesmo de Jesus nessa seara e temos que ter fé e continuar a vida. Questão de decorar, realmente foi um trabalho, assim, um mês inteiro trabalhando só mais na decoração que na dança em si, né? Que realmente foi uma experiência única, a gente nunca tinha feito algo parecido e a gente saiu totalmente da zona de conforto. A fé, né? A fé. Prestigiar a história dela, entender as dores que ela passou. A emoção principal foi, acho que, compaixão. Assim, entender, se colocar no lugar dela, sem dúvidas, foi o que mais me tocou ali, a história. É a compreensão que a missão da Dona Irene e do seu Mário foi a abnegação da vida deles para que a gente
pudesse divulgar a doutrina espírita da maneira que é hoje, com uma casa tão grande e tão querida no mundo inteiro que é a Comunhão. Nós fizemos uma peça do Chico Xavier, então a gente tem uma noção. E ela morreu tem pouco tempo, então uma coisa para a gente bem... Nós chegamos a conhecer a Dona Irene. Foi uma coisa bizarra, assim, porque as 4 estavam chorando ao mesmo tempo. Foi uma energia tão boa, assim, de vida mesmo. De dar vida para algo. Não, eu apenas me emocionei. Eu pensei... Não sei explicar, foi uma emoção que veio. Não sei explicar. Ela cumpriu o papel dela tanto aqui no nosso plano terrestre quanto no espiritual, tenho certeza disso. Alívio da gente ter conseguido transmitir uma história tão emocionante, tão grande, que é uma da Dona Irene, nesse palco. Dona Irene é uma inspiração de mulher para mim. Essa foi a mensagem que eu terminei nessa peça, falando, caramba. Nossa, foi o maior desafio pra gente, foi montar essa peça tão rápida, tão instantânea. Foi tudo perfeito. Bom, está tudo muito lindo, porém, os espíritos também têm seus compromissos e já estamos atrasados. Vamos?